gravando, né? A anta não está gravando. Então, voltando aqui. Esse é um exercício semelhante à última aula, tá? Que eu senti que a gente tem que fixar um pouquinho mais isso aqui. Então, eu falei de dois bastões metálicos idênticos, estão carregados com carga de 9 micro. Eles são colocados em contato com um terceiro também idêntico a eles, né? Ou seja, dimensões, mas cuja a carga líquida, perdão, é zero, zero. Então, carga 1 igual a carga 2, que é igual a 9 microcoulomb, 10 a menos 6. Eu coloquei as outras unidades aqui, né? Q1, Q2, bastão 3 não tem carga, 1 e 2 tem. Então, qual vai ser a carga do terceiro? Né? Ou se perguntasse qual que é a carga de qualquer um, né? Vai ser a mesma porque foram colocados juntos, né? Não foi combinações, né? Como o último, né? Da última aula. E mesmo que o terceiro não tenha carga, né? Ele entra na brincadeira, né? Tem que considerar ele na hora de fazer a divisão aqui das cargas. Então eu vou ficar com 9 micro mais 9 micro, né? Mais zero, né? Dividido por 3 vai dar os 18 micro coulomb, que é a carga total, mas que distribuída entre os três corpos idênticos vai dar 6 micro para cada um. Beleza? Então, cada um na unidade de micro vão ter 6. Então, esse aqui que não tinha nada, que era neutro, né? Ele saiu no lucro aí, né? Saiu com uma carga de 6 no final das contas aí. E os outros dois diminuíram, né? A carga deles, em módulo, né? Tranquilos? Beleza? Essa Dúvida? carga líquida seria elétrica? Seria elétrons. Seria elétrons, quer ver? Deixa eu fazer um comentário aqui que talvez a dúvida seja essa daí. É, que é Coulomb nessa unidadezinha de carga que eu utilizo aqui, né? Coulomb. Coulomb fugiu, deu uma falhazinha na memória. Coulomb é o seguinte, é uma unidade de carga. Então, o que é carga elétrica, na verdade? Bem, carga elétrica, na verdade, né, é como se fosse um número de elétrons, tá? Só que como é que eu coloco aqui? Há bilhões e bilhões de elétrons. Então, eu transformo isso para Coulomb. E como que eu faço isso? Um elétron, ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá certo? Então, a gente vê que a carga de um elétron é muito pequena. É muito pequena, 10 a menos 19. Então, tem interações que a gente mal percebe, né? Força que a gente mal percebe, de tão pequena que é a carga, né? Então, isso aqui é a quantidade de carga que eu coloquei aqui, é o que eu chamo de carga elementar. Como assim? É a menor carga possível, carga elementar. O, o menor elemento aí, né, é o elétron. Elementar. É a carga de um único elétron. Então você vê que ela é muito pequena. Então quanto que seria um coulomb? Lembra que eu fiz uma conta de um coulomb? Um coulomb deu 6,25, se eu não me engano, vezes 10 a 18 elétrons. Então um coulomb tem elétron demais, 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 demais. Tá certo? Então, para não ficar falando de números grandes demais, eu transformei isso aí para coulomb. Então, eu sempre vou falar de tem um bastão que tem uma carga em vez de eu falar do número de elétrons, que seria um número muito grande, né, eu falo da carga que ele tem, né, e eu uso a unidade de coulomb. Então, esse bastão, por exemplo, ele teria 9 vezes 10 a menos 6, né, coulomb. Quantos elétrons ele tem? Não sei, não vão ficar perguntando muito isso para você não. Mas dá para saber, um coulomb é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Um elétron, né? É igual a tudo isso aqui coulomb. Uai, 9, né? Você pode até fazer a continha aí. Um elétron é 1,6. Não existe uma carga menor do que essa daqui. É a menor carga do elétron. Por isso que eu falo elementar. Então, se eu estivesse falando de um bastão que tem
uma carga de 9 vezes 10 a menos 6 coulomb, quantos elétrons eu teria? Então vai dar um número muito grande, tá? Vai dar um número muito grande. Isso aí vai dar um número, vamos fazer. Que aí dá uma, isso aí vai dar um número de, vai ser 9 dividido por 1,6, vai dar um númerozinho aqui, ó, de 5,625, eu vou arredondar aqui para 63, vezes 10. Como é que vai dar aqui? Vezes 10 a quanto? Quem está passando dividindo aqui, ó, né, é o 10 a menos 19. Então vai passar para cá como 10 com mais 19. E o outro vai ficar menos 6. Né? Então vai dar um número de elétrons aqui de 5,625. Vou arredondar não, porque fica parecendo que eu estou quebrando os elétrons. Aí vezes, olha só, vai sobrar ali 13 elétrons. É elétron demais. Demais. São alguns bilhões de elétrons aqui, ó. Tá certo? Então, para evitar ficar falando de números grandes demais, nós adotamos a carga de Coulomb. Então, um Coulomb contém muitos elétrons, alguns bilhões de elétrons. Né? Então, só que esses equilíbrios aqui, ó, esses contatos que eu fico fazendo aqui, ó, um com o outro, geralmente a gente fala não em número, em termos de elétrons, que seria até mais fácil, né? Mas a gente fala em termos de carga, tá? Então, toda vez que eu for calcular uma força entre cargas, tem duas esferas, Carlos. Uma é positiva, a outra é negativa, que eu vou começar a fazer isso. Beleza, então elas vão se atrair. Vão sim. Como que eu faço para calcular essa força entre elas aqui? Bem, eu vou usar a carga que um tem e a carga que o 2 tem. Em que unidade? Eu vou usar na unidade de Coulomb. Então, sei lá, uma tem 9 microcoulomb, a outra tem 6 microcoulomb, né? Menos 6 microcoulomb. Então, na hora de calcular, no lugar da massa, vou colocar carga, porque graças à carga existe uma força elétrica aqui, ó, de ação e reação. A carga 1 exerce uma força na 2 e a 2 responde na 1. A 2 faz força na 1. Então, a força que 1 faz em 2 é igual à força que 2 faz em 1. A gente vai fazer esses cálculos aqui, ó. Então, alguns termos aqui vão familiarizando aí, tá? Mas é lógico, se tiver alguma dúvida, vocês me interrompam, por favor, imediatamente. Beleza? E a última, só para dar uma ilustradazinha no que eu tô falando aí, tá? É essa daqui. Falar um pouquinho mais de carga. E outra coisa ainda, eu ainda estou falando de eletrização por contato, ainda, né? E atrito. Eu não falei sobre indução, então ainda vou falar muito sobre o assunto, tá? Eu tenho duas esferas condutoras descarregadas. Vou começar a falar então. Descarregadas e iguais, que é a um e a 2. Elas estão descarregadas e é um e 2. Ótimo. Estão em contato entre si e apoiadas numa superfície isolante. Ou seja, essa superfície ela impede, né, a passagem de elétrons para a Terra, para baixo aqui, tá? Elétrons, ok? Elétrons. A passagem de elétrons para a Terra, tá? Ou da Terra, tá? Para as esferas. Beleza? Então, ele impede esse fluxo, né? Graças ao isolante. Beleza? Então tá. Superfície isolante. Aproxima-se de uma delas um bastão eletricamente positivo. Tá? Ficou parecendo X, né? Positivo. Sem tocá-las, conforme a figura abaixo. O bastão não vai tocá-las. Em seguida, as esferas são separadas e o bastão eletrizado é removido. Olha só, elas são separadas e depois o bastão é removido. Essa ordem é importante.
Por quê, gente? Pelo seguinte, tá positivo, não tá? Aí, como tá positivo, nem lembro mais quem que eu tô chamando de elétron. Vou começar azul, vai ser elétron. Como o bastão tá positivo, ele vai atrair os elétrons para cá, ó. Os elétrons de quem? Uai, tanto da esfera 1, como ela está em contato aqui, ó, vai atrair vai ter um fluxozinho aqui, ó, vai vir elétron de lá, ó, tá? Vai vir elétron de lá, ó. Então vai vir elétron de lá, tá? Vai passar elétron da 2 para 1 e vai acumular um certo número de elétrons aqui, por quê? Estão sendo atraídos pelo bastão. Então o que vai acontecer? A esfera 2, ela vai ficar carente em elétrons, tá? Quantos que foram para lá? 1, 2, 3, 4, 5. Então ela vai ficar carente em elétrons, tá certo? Por que bem na extremidade? Ué, porque os elétrons estão sendo atraídos para essa região aqui, ó, né? Então essa força de atração ela é muito grande. Então os elétrons vão caminhando para lá, beleza? Então aqui foram o fluxo de elétrons aqui passando para lá. Aí olha o que ele faz. Ele faz isso. Aí as esferas são neutras? Ainda são. Ainda são neutras, tá? Vou só tirar esses elétrons daqui para você não contar eles, tá? Ainda são neutros. As esferas ainda são neutras, tá? Por quê? Porque eu tenho 5 elétrons sobrando aqui e 5 elétrons faltando aqui. Então, o conjunto esfera 1 e 2 ainda são neutras. Por quê? Qual que é o conceito de ser neutra? Neutra ou neutralidade significa número de prótons iguais ao número de elétrons. Beleza? Vai ter um Szinho lá. Então continua, tudo bem? Mas aí o que ele faz? Ele separa, tá? Ele separa as esferas com um bastão aqui, tá? Por quê, cara? Porque com o bastão aqui ele garante que esses elétrons vão ficar atraídos aqui, ó. Beleza, galera? Eles garantem que vai ficar atraídos aqui, ó. E aí ele vai separar, né? Então, como ele separa com um bastão aqui, não tem como os elétrons voltarem mais. Então, como é que vai ficar isso aí? Vai ficar a esfera 1 com uma carga e a esfera 2 com outra. Ou seja, vai ficar a esfera. Aí depois que ele tira, depois que ele afasta, ele tira o bastão. Aí os elétrons aqui espalham. Não tem como eles voltarem mais, aqui acabou ficando o quê? Negativa. Carga negativa. Certo? E a outra ficou carente. Opa, deixa eu fazer de vermelhinho aqui por causa da legenda. Aí a outra ficou carente. Ficou lá, carente lá, é, carente em elétrons. Então uma ficou positiva, a esfera A2 ficou positiva, e a 1 ficou negativa e o bastão foi embora. Isso aqui é o que eu chamo de eletrização por indução. É uma forma de. Por que indução? Olha a brincadeira sem graça que eu fiz aqui com as esferas. Eu cheguei ao bastão e induzi, atraí todos os elétrons. Aí eu criei aqui nessa região aqui um polo negativo. Consequentemente, do outro lado, eu induzi, eu provoquei, que eu não encostei, por isso que eu estou falando que eu provoquei, eu induzi um polo positivo. Então eu polarizei, eu criei polos, né, como se fosse uma pilha. Ficou um lado positivo, o outro lado negativo. Eu induzi, porque eu não tive contato. Beleza? É o que a gente queria fazer, o que nós fizemos, inclusive, lá no eletroscópio. Né? A princípio eu falei para não encostar. Era só para eletrizar no cabelo e aproximar. Aproximar. Para quê? Para induzir, provocar a movimentação de carga. Ótimo. Aí eu criei esses polos.
mantive o bastão aqui, induzindo, né, atraindo os elétrons aí, e separei. Então eu prendi esses elétrons aqui através de uma força elétrica, eu prendi eles aqui. Aí como eu separei, não dava para eles voltarem mais. Aí eu acabei eletrizando os corpos, né? Isso aqui, a indução, né? A indução, ela faz com que os corpos, né, adquiram cargas diferentes, de sinais diferentes, cargas de sinais, tá? Sinais opostos, ok? Opostos. Beleza? Isso aqui é por indução. Tranquilo? Dúvidas? O que é correto afirmar então? Vamos lá. Se tiver dúvida aí, só falar. As esferas permanecem descarregadas, pois não há transferência de cargas entre bastão e a esfera. Realmente, não há transferência de cargas do bastão e não há entre bastão e esferas. Realmente, não há. Mas há entre as esferas. Olha o fluxo aqui, ó. O Carlos, Oi, deixa eu amigo. só perguntar. Quando ele puxar o bastão, aí as esferas voltam a ficar juntas, né? Igual. Não, na verdade, o que ele fez? Encostou as duas, então os elétrons podem movimentar de uma para outra, mas beleza, vamos supor que o bastão nem chegou aqui ainda. Encostou? Beleza, está neutro, não tem elétron, está tudo distribuído uniformemente. Mesmo o número de elétrons e prótons que tem em uma, tem na outra. Ótimo. Quando ele chega o bastão próximo, que é positivo, ele atrai os elétrons para essa região aqui, ó. Né? Os próprios elétrons da esfera um e alguns da esfera 2 correm para cá. E o bastão está lá, e eles estão interligados. Aí o que ele fez? Ele vai e, antes de tirar o bastão, antes de eliminar essa atração que está tendo aqui, ó, ele vai e afasta. Então não tem como o elétron pular mais de uma esfera para outra. Mas aí, Aí, pela esfera ser positiva, a esfera no meio que puxa, não? pois é, Elas não se atraem? ótimo, entendi essa pergunta. Então, beleza, o bastão foi, separou e o bastão foi embora. Se o bastão foi embora antes de separar, volta ao normal. Os elétrons falam assim, uai, o que vai me impedir de ir lá? Agora que não tem bastão, amigo, tchau. Vou voltar lá para onde eu estava antes, que é a configuração de menor energia. E como aqui está carente de elétrons, vai um bocado de elétron para lá e neutraliza de novo. Então, para que isso não acontecesse, ele tirou o bastão só depois que ele afastou as esferas e colocou elas distantes, certo? E aí, depois que ele fez isso, que ele tirou o bastão. Existe força de atração aqui? Existe. Agora existe. Antes não existia porque as duas eram neutras. Agora existe. A esfera um vai fazer força. A esfera um vai fazer força na 2 vai fazer força na um e a um vai responder. Vai fazer força. A um vai fazer força na 2. Então agora existe uma força entre elas. Pode ser que elas juntem, né? Elas se atraem, encostem de novo, mas não sei. Pode ser que tenha a liberdade de fazer isso, né? A força seja suficiente para juntá-las aqui, enfim, né? Arrastá-las em cima da superfície aqui, né? Falaram que é isolante, mas não falaram que não tem atrito. Então tá, se essa força fosse suficiente para uni-las novamente, elas iriam unir. Olha essa pergunta, ó. Elas iriam unir, não tem bastão mais. O que ia acontecer? Ué, mas aqui está carente em 5 elétrons, aqui está com excesso de 5 elétrons. Ia neutralizar. Se elas encostassem de novo, se elas encostassem novamente, né? Ninguém falou, então elas não vão encostar, foram separadas. E vão ficar separadas enquanto o exercício não falar o contrário. Mas se tivesse como elas unirem de novo, sem bastão, elas iam neutralizar de novo. E aí essa força deixaria de existir, tá? Mas não é o caso aqui não. Mas perfeitamente, se encostar elas aqui acaba a brincadeira, tá? Então, o que está errado aqui é que ele fala que as esferas permanecem descarregadas. Não, hein? B. Mas ficou tranquilo aí? Ficou, né? Arthur, você balançou a cabeça, eu considerei que sim. Ficou, entendi. A esfera um mais próxima do bastão fica carregada positivamente? Não. O bastão é positivo, então perto do bastão tem que ficar negativo, o contrário. E a esfera 2 carregada não, nem vou ler o resto. Já li, né? C.
As esferas ficam eletrizadas com cargas iguais? Nunca, nunca na eletrização por indução. Nunca acontece isso. Beleza? Então, não fica iguais. Já cancelei já. E D, que tem que ser ela, as esferas ficam carregadas com cargas de sinais iguais e ambas com cargas de sinais. As esferas ficam carregadas com cargas de sinais iguais e ambas de sinal negativo, pois o bastão atrai cargas opostas. Vixe, Maria, ficou confuso, né? Sem pegar trem na internet e achar que tá beleza. Tem um erro aqui no texto que é o seguinte: as esferas ficam carregadas com cargas de mesmo módulo. Porque não tem como elas ficar com cargas de sinais iguais, não. Então a C tá certa, Carlos, porque Assim fala fica eletrizada cargas com iguais cargas e destinadas ao iguais. oposto. Nossa, eu risquei ela sem querer então. Será que eu não. Eu acho que eu li as duas aqui misturadas. Letra C. As esferas ficam eletrizadas com cargas iguais, ótimo, em módulo, né? E de sinais opostos, ótimo, é o que eu tinha falado aqui. Acho que eu comecei a ler uma e passei para outra. As esferas ficam carregadas com cargas de sinais iguais? Nunca. Né? Na eletrização é sempre com sinais opostos. E ambas de sinal, uma negativa, pois o bastão atrai. Não. Então a correta é a letra C. Beleza? Bem confuso, inclusive, a última aqui. Tranquilos? Então eu vou falar sobre esse assunto aqui, tá? De indução. Aí eu fiquei já, né? Dada a matéria aí, recapitulando. Já falei sobre indução, né? Deixa eu fechar essa bobagem aqui. Nós falamos aí eu não falei muito de força, né? Eletrização por atrito, por contato e por contato, né? E agora por indução. Então vou imaginar um bastão positivo chegando perto da esfera. Aí o que acontece na esfera? Não é que os prótons foram, eles estavam aqui, ó. Só que antes os elétrons estavam aqui do lado, ó, ou seja, mostrando que está tudo neutro. Mas o conjunto está neutro, só que com a presença do bastão, polarizou. As cargas que têm liberdade de movimentar, movimentaram. E sempre vão movimentar. Se o bastão é positivo, elas vão aproximar do bastão. Se o bastão for negativo, elas vão afastar do bastão. Então, o condutor ainda é neutro, porque ele tem o mesmo número de elétrons e prótons. Beleza? Aí eu aproximei o bastão, eu induzi essa polarização, esse polo negativo e esse polo positivo aqui. Beleza? Aí o que eu faço? Faço o fio terra. O que é o fio terra? É você mantendo o bastão lá quietinho, ligar essa extremidade oposta aqui, ó. Deixa eu explicar ela melhor. Essa extremidade oposta ao chão. É isso que a gente chama de fio terra, né? É isso que a gente chama de fio terra, tá ok? Então vamos aí. Esse carinha aí, quando eu faço essa ligação aqui, gente, ó, tá? Ligo isso aqui no chão, a gente simboliza assim, ó, que é o fio terra. O que a gente está fazendo? Bem, o objetivo fio terra. O objetivo dessa ligação, tá? Dessa ligação, cuidado com a flor, gosta de ir embora. É sempre, a vida toda, independente das cargas que estão aqui, do sinal do bastão, essa ligação ela tem um propósito: neu, neutralizar, não, buscar o equilíbrio, né? Neutralizar a região que ela está em contato. Não é o corpo todo, não, porque o bastão não saiu de lá e ele continua atraindo esses elétronzinhos aqui, ó. Ele está exercendo uma força aqui, ó, elétrica de atração, tá? Tremenda aqui. Então essa força vai manter esses elétrons quietinhos aqui. Mas essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui não tá legal. Deixa
Deixa eu melhorar isso. Essa região não tá legal. Essa região, ela tem uma carência em elétrons. Você acabou de ligá-la ao chão, que vai tentar neutralizar essa região aqui. Então vão subir 3 elétrons, que é o que está precisando aqui, ó. Aí encosta um elétron aqui, neutralizou. Encosta outro aqui, neutralizou. Encosta outro aqui, neutralizou. Então olha só, mesmo número de elétrons nessa regiãozinha aqui, ó. E os outros 3 tá lá preso, preso pelo bastão. Aí subiram 3 elétrons aqui, ó. Certo? Subiram 3 elétrons. E neutralizou essa região aqui. Sem tirar o bastão, lembra que eu nunca posso tirar o bastão de lá. Antes de tirar o bastão de lá, o que, que eu faço? Eu venho aqui e corto o fio. Corto o fio. Tá? Pra quê? Porque se eu tirar o bastão daqui antes de cortar o fio, os 3 elétrons voltam de novo. Tá? Então eu mantenho o bastão, corto o fio, igual eu fiz lá. Lá eu fiz o quê? Mantive o bastão e afastei as esferas. Então aqui eu mantenho o bastão e corto o fio. Cortei o fio? Ótimo. Essa região está neutralizada. E aí agora eu posso tirar. Depois que eu cortar o fio, eu posso tirar o bastão, que a minha esfera vai ficar como? A minha esfera vai ficar negativa. Esses 3 elétrons, como o bastão foi embora, eles vão ficar distribuídos aqui, ó. Aí minha esfera fica negativa. Beleza? Dúvidas? Comentários? E se o bastão fosse positivo? Negativo, quer dizer. Ele é negativo, né? E se fosse negativo? O que, que aconteceria? Tá? Mas vamos mudar o raciocínio aí. Opa, exagerei. Vamos mudar o raciocínio aí. Se ele for negativo, então vamos tirar ele daqui. Vamos colocar ele negativo. O que, que vai acontecer se ele ficar negativo? Então vamos lá. Ah, outra coisa, se ele é negativo, ele vai afastar meus elétrons, tá? Então isso aqui vai mudar. Vai passar para cá, ó. Então esses meus elétronzinhos aqui vão passar para cá, ó. Beleza? E aqui vai ficar carente em prótons. E isso vai acontecer por quê? Porque agora o meu bastão ele é negativo, ele está cheio de elétrons, tá? Tem que mudar a cor aqui. Ele está cheio de elétrons, ele é negativo. Tá? Ele é negativo. Aí o que, que ele faz? Ele expulsa os elétrons para o mais distante possível, repulsão. Aí você vai lá e faz o quê? Sem tirar o bastão lá, com o bastão quietinho lá, você vai lá e liga no chão. Faz o tal do fio terra. O que, que acontece? Mantendo o bastão lá, ué, a Terra só entende que essa região agora ela tá com excesso de elétrons. Aí ela vai, desce, aí desce. Os elétrons vão descer. Vão descer elétrons aqui, ó. 3 elétrons vão descer. E isso bastão lá, sem tirar. Aí desce, depois que desce eu vou lá e corto o fio. Sem tirar o bastão de lá. Cortei o fio. Para não ter como os elétrons mudarem. Beleza, então fechou aqui. Aí o que acontece? Os elétrons foram embora. Cortei o fio, agora pode tirar o bastão. Aí como é que vai ficar aqui? Opa, vamos fazer o trem bonitinho. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar carente, os elétrons foram embora, então aqui agora vai ficar
com carga positiva, tá? Positiva. Então, positiva. Então, vocês viram o que aconteceu? Se eu chego um bastão negativo, o meu corpo fica positivo. Se eu chegar um bastão, vou até colocar a cor diferente aqui. Se eu chegar um bastão positivo, a minha esfera fica negativa. Então ela sempre adquire carga diferente, tá, da esfera. O bastão e a esfera é sempre cargas, bastão é sempre cargas diferentes, diferentes. Beleza? Tranquilos? Perceberam aí? Dúvidas? Que a gente vai ver isso em exercício, tá? A gente vai ver isso aí, esse fio terra aí em exercícios. Tranquilos? Aí esse capítulo falta pouquinho para acabar aí. Pouquinha coisa. Só umas 2 semanas. Você até doido. Gigante. Beleza? Então nós já vimos as 3 formas de condução, né? Bastão, os elétrons foram embora, os elétrons subiram, né? Então tá aí. Beleza? Tranquilos? Então vamos encerrar por aqui, né?